Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Hoje, 12 de agosto de 2021, estamos iniciando mais uma live e hoje também no perfil do deputado Marcon. O deputado Marcon logo vai entrar na live e vai participar com a gente. Então, eu devo me apresentar, porque eu faço live todas as quintas. Então, pelo meu perfil, que está sendo compartilhado lá pela Geise. Boa noite, Geise. Lá ela, com a minha mãe, ali lá do fogão. Tá? E a minha mãe, como é que tá, mãe? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Essa é a minha mãe, já vou me apresentando. Eu sou advogado, sou filho da dona Gentila, marido da Geise, né, que vocês acabaram de conhecer. Sou do Olívio Dutra, que está aqui atrás, né, nosso guia. Sou advogado no município de Soledade, Rio Grande do Sul, onde já fui candidato a prefeito, já fui vereador, candidato a vice-prefeito, enfim, uma militância política, e dessa militância eu conheço o deputado Marcon desde 1998, quando eu estava na Universidade de Passo Fundo, Campo Soledade, e ele foi apresentar lá o MST, estava fazendo uma caminhada, uma jornada pelo Estado, pela reforma agrária. Hoje estou tomando um vinhozinho, porque está frio na Soledade. Desde então a gente tem uma relação de amizade e uma relação política, né? Porque a gente entende que a sociedade só pode evoluir a partir da construção de melhorias na política, é a forma civilizada de resolver conflitos. Na sociedade existem conflitos, né, e eles têm que ser resolvidos através de políticas públicas e por intermédio de quem pratica a política no dia a dia, que somos todos nós. Quem diz que não é político, né, está fazendo a política do mais forte, né, está fazendo a política daquele que já domina a sociedade e que já tem poder suficiente. Nós fizemos política para melhorar a vida das pessoas. Como aprendi com o mestre Olívio, os pequenos e médios agricultores, trabalhadores e trabalhadoras, pequenos e médios empresários, né? E é com esses que a gente conversa de forma muito especial, fraterna e respeitosa, na ideia de construir, de fato, uma sociedade melhor. Então, avisando, repetindo, né, para o pessoal que vai entrar na live, hoje está pelo meu perfil, pela minha página no Facebook, pela página do deputado Dionilson Marcon, que vai entrar daqui a pouquinho para prosear com a gente sobre as atividades em Brasília, a situação no país, seus roteiros no Estado, enfim, como é que ele está vendo esse momento político no Estado e no país. E também pela página do Informativo Regional, que é um jornal aqui de Soledade, também tem um grande alcance ali, né? Na página tem mais de 20 mil pessoas que recebem a notificação lá quando a gente entra. Tá? Boa noite a todos e a todas que vão entrando na nossa live. Nós vamos começar falando sobre as coisas que aconteceram nesta semana, né? Esta semana, por exemplo, que a gente tem aí a notícia do aumento do arroz no ano de 2021, 48%. Aumento da gasolina hoje de novo, né? E tem gente que está feliz com isso. Né? Tem gente que não vê problema nisso. Aumento do feijão em 22%. Carne, 38%. Leite, 11%. Gás de cozinha, 24%. E 14,8 milhões de desempregados. Essa é a realidade do país em 2021. Então, para estar feliz, né, sem falar da energia elétrica, né? A energia elétrica é uma família de 4 ou 5 pessoas que tomam banho todo dia, R$700 de energia elétrica. Essa é a realidade do país, com um salário de R$1.100. Salário mínimo, né? Ah, mas tem gente que ganha mais que o salário mínimo, ou muita gente ganha mais que o salário mínimo, mas o salário mínimo é parâmetro, né? Ele não tem aumentado desde 2016. Essa é a realidade do país. Portanto, para estar feliz com esse momento da política no Brasil, é só quem não vai no mercado e não vai no posto de combustível. Não ir no posto de combustível até é possível, a gente sobrevive, anda a pé, anda menos com os veículos, né? Mas não ir no mercado é praticamente impossível, né? Só se a gente vivesse, eu vivo no interior aqui na comunidade de Rincão dos Lautos, mas eu vou para a cidade todo dia, sou advogado, tenho meu escritório lá. Mas se a gente vivesse isolado, teria que produzir tudo para comer, né?
E não é essa a nossa realidade. Nem os pequenos agricultores conseguem produzir tudo. Tem que ir para a cidade. Sobretudo na sexta-feira, dar uma passada nos bancos, tomar um projeto com alguém, ir no mercado, comprar o que falta, né? Essa é a realidade do povo brasileiro. Bueno, gente, a semana começou tensa por causa da tal da votação do voto impresso, né? Ainda bem que nós não estamos falando por fax ou por telegrama, não é? E começou com esse debate. Na sexta-feira passada, o Bolsonaro deu uma medalha, não é uma medalha, trocou de posto 100 oficiais brasileiros, passaram a ser marechais, que é uma condecoração, agora achei a palavra certa aqui, que é dada para pessoas que foram bem em episódios de guerra. Nenhum desses 100 desses hoje marechais participaram de nenhuma guerra, né? Mas ganharam. Então há uma compra do Exército Brasileiro, que já está com 6.000 pessoas do Exército Brasileiro dentro do governo. Isso começou na sexta-feira, só vou falar só dessa semana. Então na sexta-feira teve isso. Na segunda-feira ele anunciou o tal do desfile da terça-feira para intimidar a população brasileira e intimidar de forma muito especial o Congresso Nacional. Pois bem, na terça de manhã nós acompanhamos, o Brasil acompanhou, né? De alguma forma as pessoas ficaram sabendo desse desfile da terça-feira de manhã, que foi um fiasco. Teve os memes mais engraçados da história do país. Só que isso é triste, porque isso tira das Forças Armadas a sua áurea, né? De ser algo sério, representativo, que demonstre força. Se for para demonstrar força, deu tudo errado, né? Deu tudo errado, porque ninguém ficou com medo daquilo ali. Né? A gente não deve ter medo do nosso exército. Nosso exército deve ser para proteger a população. E eu vou dar os números do exército para vocês verem se a população brasileira deve estar feliz ou não com este exército que nós temos. São 109 bilhões de reais por ano para o exército. 109 bilhões. É difícil ter noção do que é esse dinheiro. Então eu vou te dizer, comparar com o orçamento do SUS. O SUS para 210 milhões de pessoas é 145 bilhões de reais anual. Tem a unidade básica de saúde aí no teu bairro, ou se tu mora no interior, tem uma unidade móvel da saúde que passa, tem o hospital da tua cidade, ou os hospitais da tua cidade conveniados com o SUS, né? Tudo isso, 145 bilhões. O Exército, 109 bilhões. 87 bilhões para pagar salário, remuneração. Né? Para pagamento de trabalho prestado. Desses, 189 mil pessoas estão na reserva, se aposentaram. A aposentadoria militar chama reserva. Tá? 256 mil pessoas são pensionistas. As viúvas e tal, tem que receber, obviamente. Mas tem as filhas de militares, que simplesmente pelo fato de não casarem, e elas quase nunca casam, ficam recebendo pensão. Por isso tem mais gente pensionista do que gente na reserva. Dá quase o dobro. Né? E 358 mil homens na ativa. Esses da ativa foram os que fizeram o fiasco de terça-feira. Eu não digo fiasco assim com grande alegria no coração. Não, até tem uma certa alegria, porque se era um exército para massacrar o povo, é melhor não tê-lo. Mas é com tristeza, na condição de brasileiro, ver isso exposto ao mundo todo. Aliás, eu tenho um amigo bolsonarista que todo dia me ameaça, manda foto do exército, dizendo que o exército vai tomar conta, que não sei o quê, que eles vão impor uma ditadura e tal. Desde terça que ele não me manda nada. Silenciou. Eu até disse que aqui no nosso rincão, com aqueles tanquezinhos, eles não entram. Nós aqui, meia dúzia de cavalo e homem, nós seguramos aquele exército ali. Não passa pela sanguinha que chama Passo Feio aqui pertinho de casa. Aquele exército ali não passa. Né? Então esta é a situação do Brasil. Ou seja, o Brasil que deveria estar
discutindo formas do povo ganhar mais, do povo ter acesso a comida de qualidade. São mais de 100 milhões de brasileiros hoje em insegurança alimentar e 20 milhões de brasileiros em situação de dificuldade, de fome, né? 20 milhões de fome e mais de 100 milhões de insegurança alimentar. Então essa é a situação do país. Eu vi o Marcon aí lutando para crédito para os pequenos empresários do Brasil que não conseguiram, através do Pronamp, é uma piada aquilo, ninguém conseguiu acessar. Aqui no estado, o deputado Edgar Preto e a bancada do PT também lutando por isso. E o Bolsonaro lutando por um voto impresso, que é só uma desculpa para o golpe. Não haveria nenhum problema a gente discutir o tal do voto impresso se fosse para a gente fazer uma discussão sobre a melhoria nas condições de fiscalização do voto e das eleições. Eu não vejo nenhum problema, não veria nenhum problema. Eu acho que tudo que pudesse ser fiscalizado, desde a unidade básica de saúde até a prefeitura, secretarias, todas, eu não vejo problema, não veria problema. O problema é que ele quer uma confusão para a eleição. E aí a confusão estava dada, porque daí era só sumir com os votos impressos. E quem tem milícia, que domina 50% do território do Rio de Janeiro, consegue sumir com voto. Antigamente, aqui na minha cidade, aqui dá para dizer cidade pequena, né? A gente é a princesa do Botucaraí, mas nós estamos hoje na página do deputado Marcon, que logo vai estar chegando, cada pouco eu vou estar avisando, tá? O Marcon está chegando, daqui um pouquinho ele está em roteiro, daqui um pouquinho o deputado vai entrar aí para partilhar com nós aí essa live e o entendimento. Tá aí o Marcon, ó. Falamos, no bicho velho, tá aí, ó. Como é que tá, Marcon? Boa Tudo noite, bem, meu deputado. Como é que tu tá, meu companheiro Alisson? Para nós é uma alegria. Agora eu tô bem, ó. Passei um frio de tarde. Tá ao vivo já? Tô ouvindo, tá ao vivo. Então, para nós é uma alegria falar com o nosso companheiro, doutor Alisson Feronato. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu tô aqui em Cerro Largo. Cerro Largo. Aqui no campo do nosso companheiro Lauri, que foi vereador aqui, temos o prefeito, ex-prefeito de Salvador das Missões, nosso vereador, nosso companheiro do PT, e cheguei agora de 7 de setembro. Então estou aqui fazendo essa live contigo essa noite. Aqui muito frio, né, meu mestre? Muito frio. Aqui também. E você, eu não sei se está tomando café preto ou é vinho ali naquele copo. Sim. Um vinho. Tomar um vinho, meu Deus, o livro. Um frio danado. E não fazer igual o Michel Temer, que foi na Europa e levou. Não, aliás, foi reunir com os deputados federais, foi tomar vinho estrangeiro, mas antes de tomar vinho aqui da Serra Gaúcha. Com certeza é vinho gaúcho que tu tá tomando. É vinho aqui da Serra, o melhor do mundo. Melhor do mundo. Mas tu tá em Cerro Largo, né, tia? Tu veja que a gente conseguiu fazer a universidade. Tu tá na cachaçinha aí, tia. Coisa boa, hein? Ninguém é de ferro, né, meu galo? Ninguém é de ferro. merece, Tem uma merece. cachaça de alambique aqui de Cerro Largo. Merece. Que bueno, Marcão. E aí em Cerro Largo nós temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Tu veja que muito 18 bonita, passei ali hoje, vi os prédios, não cheguei perto, mas isso é uma conquista da comunidade, dos movimentos sindical, movimento popular e do PT aqui da região, né? Os mandatos de vereador, de deputados, do movimento popular e sindical que conquistaram essa extensão da Universidade Pública Federal, aqui é da Fronteira Sul. Fronteira Sul. Da Fronteira Sul, que é aqui no Rio Grande do Sul. É Cerro Largo, Erechim e Passo Fundo. Uma grande vitória do PT, do governo Lula e do governo Dilma. Pois é, Marcon, nós discutimos há pouco tempo atrás a ampliação das universidades, a construção de novas universidades, como foi da Fronteira Sul. Eu tenho uma prima minha que está aí em Cerro Largo fazendo faculdade, né? Uma jovem, filha de professora, né? E nessa semana nós tivemos o ministro da Educação
que a gente não consegue nem decorar o nome, porque ele só aparece para falar bobagem, né? É Milton alguma coisa o nome do homem, e ele disse que a universidade não é para todos. O que tu pensa disso? Como é que tu analisa essa declaração aí? Esta turma do governo Bolsonaro, do presidente da República e dos seus deputados, pensa isso mesmo. Universidade é para quem tem dinheiro. É isso que eles defendem. É para a minoria. E eu disse hoje aqui, na região das Missões, na Rádio Navegante de Porto Sena, quando o locutor, timidamente, e ele achou que não era verdade, que está na minha apresentação, eu tenho a 6ª série. E ele achou que não era verdade. Eu disse, não, eu tenho a 6ª série, tenho a escola da vida, mas não é porque eu não estudei que eu não defendo que a juventude não estuda. Tem que estudar, tem que ter universidade, tem que ter o ProUni, tem que ter acesso às escolas técnicas federais. Não igual o ministro, que não teve coragem e ousadia de dizer só pode estudar quem tem dinheiro. E é isso que muitos deputados da base do governo dizem isso. Mas teve deputados que atacou as professoras públicas estaduais o ano passado, dizer Sim. que era uma vergonha ter as professoras estaduais que nós temos. O Reis, recentemente na CPI em Brasília, atacou a Universidade Pública Federal de Santa Maria, que tem sempre classificação dos melhores cursos do Brasil. E eu tenho dito que eu tenho orgulho de defender, mesmo não estudando na universidade, a Universidade de Santa Maria. O problema deles tem vergonha porque as universidades deu acesso aos negros, os índios, filho de sem terra, filho de torneiro mecânico, de empregada doméstica, de professora, fazer faculdade. Essa é a vergonha que eles têm. Eles acham que a universidade é só para filho de papelzinho, de classe média alta, dos ricos e da turma do agronegócio. A Universidade Pública Federal tem que ter critério como tem a Universidade aqui de Cerro Largo, que é primeiro lugar para quem estudou em universidade, em escola pública federal. Então, por isso que nós defendemos isso. Muito bem, meu deputado. Marcon estava falando aqui sobre os acontecimentos da semana e a situação do povo brasileiro, né? Nós pegar o aumento dos alimentos no último período, aí, o arroz 48%, o feijão 22%, a carne 38%, o gás de cozinha 24%, o leite 11%, né? E o salário parado, né? Quem tem salário, né? 14,8 milhões de pessoas desempregadas e o governo debatendo o tal do voto impresso e ameaçando o povo com o exército, como a gente viu na terça-feira. Como é que tu vê essa situação e essa movimentação do governo? E como é que isso reflete em Brasília? Como é que tu vê esse problema todo? Porque o normal de um governo é pelo menos se preocupar, buscar uma solução para as coisas, né? Então, presidente Bolsonaro, esse caos que o Brasil está vivendo, que muitos que votaram no Bolsonaro estão arrependidos já, estão envergonhados. Um governo que foi chamado de mito, é um mito do ódio, da ganância, da roubalheira que tem nesse governo federal. E como disse, eu não estou lembrado aqui, o deputado do PDT, que gravou um vídeo, mostra que mais antes do governo discutir a situação do Brasil, está discutindo o voto impresso. Pergunto para quem está assistindo em Soledade, Nova Santa Rita, ou na minha terra de Rondinha, Ronda Alta, o que muda para a população o voto impresso, auditado, ou o voto eletrônico auditado nas máquinas eletrônicas? Não muda nada. Não, só para gastar mais dinheiro. Quantas vezes, Aldo, se tu é advogado, muitas vezes foi procurado para os partidos dos municípios dizer que teve desvio, teve corrupção nas urnas, e muitas vezes os peritos veio, fez de estudo, levantamento, tanto quando é contra nós como é a favor, nunca foi provado até hoje
que o voto eletrônico deu corrupção ou teve algum desvio. Mas é para o governo Bolsonaro, enquanto fica a base deles confiando e papagueando nessa questão, para não discutir o custo alto de vida. Ninguém mais aguenta. O preço da energia elétrica, que venderam a Eletrobras, mas antes de segurar a Eletrobras, para ter uma política de investimento de pequena geração de energia elétrica, como energia solar, que o Bolsonaro quis tirar o subsídio que a Dilma fez lá numa normativa em 2012, eles querendo subtaxar a energia solar, que poderia gerar energia, o consumidor gastando 52% a mais, o gás de cozinha, a gasolina aumentou esse ano, e hoje, de novo, com a soma de hoje, 51% esse ano, o óleo diesel 40%, e os caminhoneiros, onde é que estão os caminhoneiros? Minha solidariedade dos caminhoneiros. Falo isso porque eu fui acampado, sou do Movimento Sem Terra, quantas lutas nós fizemos, e o tempo do Collor de Mello, que era o mesmo estilo desse governo, nós tínhamos medo de fazer luta. Nós tínhamos medo, porque o Collor de Mello não pensava com a cabeça, pensava com outra coisa, igual o Bolsonaro. Então, os caminhoneiros têm medo de fazer luta hoje, porque logo ali atrás eles pediram intervenção militar, e hoje eles não pedem mais intervenção militar, porque o Bolsonaro bota o exército para cima dele. Então, minha solidariedade aos medrosos dos caminhoneiros que não têm coragem de fazer luta para a redução dos combustíveis, das peças dos caminhões. E a outra é o remédio. O remédio que aumentou 600%, 700%. E o salário mínimo, que perdeu o valor de compra de 40%, no início do ano aumentou 5,5%. Esse é o custo de vida, a miséria que o nosso povo está passando. Aumentando o desemprego e aumentando a fome nesse país. E o Bolsonaro, mas antes de ter política para gerar emprego, política para combater a fome, política de dizer para a turma do agronegócio, não vamos vender para o exterior os terneiros, vamos engordar os boi aqui e vamos industrializar para que o povo gaúcho, o povo brasileiro, volte a comer a carne. Quando era acampado, Alisson, no acampamento vinha um cara vender carcaça de galinha, que ele tinha os pedacinhos de carne, muito pouco, quase nada. Nós pegávamos aquela carcaça de galinha, sem as coxas, sem as asas, sem o pescoço, sem carne, e fazia ferver para fazer um caldo. E a carcaça de galinha voltou de novo nas partilheiras do supermercado, nas câmaras frias do supermercado, a R$ 5,60 ao quilo a carcaça de galinha. A perna de galinha, que eu nunca vi, e eu sou um peão, não é porque eu sou deputado que sou mais do que os outros. A perna de galinha voltou a ser comercializada também a R$ 11,40. O churrasco passou a ser a perna e o pé de galinha. Então, isso é porque o povo não quer mais comprar costela, o vazio, a minguinha, a ponta de costela, a paleta, o quarto, não. É porque o povo não consegue mais comprar. E aí esses grandes dizem, não, para esses pobres vamos vender o pé de galinha. Por isso que é importante voltar o Lula, para que o povo volte a comer, o povo volte a ter emprego, para unir esse país, parar de odiar as pessoas, parar de estar discriminando o negro, o índio, sem terra, as mulheres, a juventude. Nós temos que dar condições para essas pessoas. Por isso, eu digo que esse governo, o voto impresso, é para desviar o momento que o Brasil está vivendo. E nós votamos contra. Votamos contra porque o voto eletrônico é seguro e dá para fazer eleição para eleger o Lula. Bolsonaro se elegeu com a máquina, com o voto eletrônico, se escondeu nos debates, se fingiu de doente, se fingiu com a facada, e se escondeu porque não tem condições para ir para o debate, não tem equilíbrio nacional e não tem projeto para o povo brasileiro. Pior é aqueles deputados que apoiam esse tipo de deputado.
de política. Pior os deputados que votam contra o povo e a favor desse governo. O Alisson fez campanha para mim em Soledade, nossos companheiros, que eu fui o deputado do PT mais votado, e diziam: o Marcon vai estar lá para defender o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Por isso que eu votei contra a PEC 95, a PEC da morte. Vou defender a educação pública. E votei contra o governo da reforma da Previdência e a favor do povo. Não dá para esperar que uma mulher, uma mãe, uma professora, um torneiro mecânico, uma mulher que trabalha no sapato, com 62 anos, se aposentar, e o homem com 65 trabalhar 40 anos. Eu votei não, tenho compromisso com os pobres e não faço demagogia com a política. Muito bem, meu deputado. Eu tenho a grata satisfação de ter apoiado desde 98 e nunca precisar te pedir te orientar num voto, né? Sempre estive representado nos teus votos. Nunca, mesmo quando rachou a bancada do PT. Eu conto essa história, contei semana passada, vou contar para ti, não sei se tu lembra. Teve uma reforminha que a Dilma fez lá, que não era grande coisa, que era mudar, diminuir um tempo de pensão ali e tal. E tu me disse, isso aí é só para eles dizer depois que a gente votou contra os trabalhadores. O MDB, o PSDB estão loucos para a gente votar isso aí. Né? Então, mesmo quando... E na época daí dividiu a bancada do PT e tu votou contra. Né? Teve 5 deputados do PT que votou contra, um deles fui eu, que era ter uma nova política de pensão por morte e prejudicava os trabalhadores. E eu fiz uma proposta, o ministro da Fazenda, o Levi, na época, não aceitou, que, pelo mínimo, desse continuidade à pensão por morte daquele que ganhava a renda de um salário mínimo. Não passou isso, fui lá com a minha coerência, votei contra a Dilma, mas votei contra o projeto do Levi, que era o ministro da Fazenda. Tudo bem. Vamos cumprimentar o pessoal aqui, Marcon. Ó, tá aí o Leão Gonçalves, nosso companheiro, foi nosso candidato a vice, teu amigo, que tu nos apresentou, inclusive. O Jadir Sebem, a Rita Ortiz, a Rosane Quevedo, tua amiga também, o André Bal, a Nini Capra, o Clemir Comins Corsato, que é nosso companheiro de luta, tá sempre com nós aí, a Ana Júlia, Julinha, também tu conhece, o Jura da Silva, o David, o Amaro Portela, o Giovanni da Silva Vieira, o Luiz Matheus Sense, a Marlene Moraes Corsato, a Tati Costa, o Valmir Preto, a Anisete Ferreira, o Jair Trautmann, o Christian Sangalho, nosso companheiro da Corsã, deixa eu ver o que ele está falando de ti aqui. Deputado Marcon, esse é gente fina, tranquilo, porque sabe que ele vota ao lado do trabalhador, dos pobres, da população em geral e não com grupos econômicos conforme interesses pessoais. Tem a minha admiração. O Ronaldo Moraes Portela, o Sidney Matias Fagundes, o Lúcio Eugênio Bueno Dias, nosso vereador aqui de Soledade. O meu Marcon caiu ali, já volta. Agora está mais perigoso outros países responderem às bravatas do Bolsonaro. Ele que fique quieto, porque com aquelas gaiotas de combate vão passar vergonha. Gaiotas de combate me lembrou a Julinha da gaiota. A Julinha foi nossa candidata a vereadora em Soledade e ela andava com a gaiota. O Teodolino Freitas de Sá, a Lourdes Onuzaki Marcon, essa deve ser tua parente. A Rosa Giovannone, tu conhece. Voltou, Marcon? A Rosa, o Luiz Becker. A Lourdes é minha esposa, deve estar me acompanhando. Tua esposa tá ali, viu? A Joana Ferronato Fagundes, um abraço para ela, que tá aí em Cerro Largo. Ela está pedindo apoio aí para a universidade, estamos na luta. A Armelinda Fagion, o Joel Souza dos Santos, ali de Passo Fundo, nosso companheiro histórico, Volmar Casarato, Rogério e Dejanira Tomasi, o Clóvis Orsolin, teu amigo aí do MST, ali de Espumoso, a Natália Herta Weimer, lá de Estância Velha. Tem bastante gente aí nos acompanhando, Marcão. Um abraço a todos. O Clóvis, que agora está em Espumoso, foi acampado comigo
era sentado aqui em Guaíba, lá em Guaíba, e voltou para Espumoso para cuidar da família, né? Então, um abraço, Clóvis, a Rosana, nossa companheira do CEPERG, enfim, Vini, vereador lá da Ametista, enfim, todos. Vou parar de fazer nome, o Leão, porque Eu quando li começa todos, a eu li fazer todos. nome, Pode ficar tranquilo que eu li todos, tá? quando a gente começa a fazer nome, a gente esquece de todos. Então, fica quieto comigo. Não, mas eu li todos aqui, tá? Vamos lá. Marcon, ainda tivemos nessa semana a questão ontem, um susto brabo aí, a questão do distritão aí. Como é que foi isso? Como é que tu pensa? Então, o distritão é a mesma coisa de passar glifosato, secante. Mata tudo que tem por parte de iniciativa popular, de algum trabalhador igual a você disputar uma vaga na Assembleia e tantos outros companheiros e companheiras. Vocês sabem que eu sou, com a ajuda de todos esses que tu leu aí, 99,9%, eu sou o 5º deputado gaúcho mais votado na atual bancada. Então, se fosse olhar, como muitos deputados olham nisso, projeto personalista, olhar pelo umbigo, pelo estômago e não pela cabeça, eu ia votar favorável ao distritão, porque favorece quem está no poder, perpetuar quem está no poder e ter condições de se eleger quem é da grande mídia, o cara que é mais apresentado como um artista, um jogador de futebol e assim por diante. E nós votamos contra, porque entendemos que o mandato parlamentar tem que ser orientado por uma linha básica que é a do partido. O mandato parlamentar, por si só, já é individualista, já é um personalismo. E eu fiquei me pedindo assim, bom, teve de todos os partidos, a cara dos partidos do Centrão, é a cara, aliás, da votação do voto impresso. O partido orientou uma coisa e os deputados votaram noutra. E ontem foi feita uma negociação com os pequenos partidos, voltou a coligação, que eu sou contra, porque as coligações é para segurar os partidos de aluguel, então vai voltar as coligações, mas entre as coligações e o distritão, ainda é menos mal para a democracia e para a representação as coligações. Por isso que nós do PT votamos contra o voto distritão, que o distritão significa eleger os 31 deputados federais mais votados. Nós vamos ver, os eleitos hoje, tem um só que está fora dos mais votados que não está eleito hoje. Senão todos são os mais eleitos. Aqueles que ficaram fora do 35º, para trás, menos votado, você tem o distritão, ninguém ia votar, ninguém ia ser candidato. E assim dá oportunidade para o Alisson, para a Valquíria, para o Bira, para o fulano ser candidato, para os caras ser candidato a deputado federal, para surgir e também disputar vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Por isso que nós votamos contra o distritão. Eu acho que tem uma questão importante aí, né, Marcon, nessa reflexão, é que todo voto na proporcional, ou seja, o voto para vereador, o voto para deputado, ele tem validade, ele é computado. E no distritão ele não seria computado. Quem perdeu, ele votou no candidato que não se elegeu, aquele voto desaparece. E assim não, assim o cara vota ali no candidato que fez pouco voto, mas soma na legenda. Nós temos que politizar as eleições. Essa história de despolitizar a política é conversa de fascista, é conversa de quem tem uma ideologia a esconder. E quem faz política de verdade tem uma ideologia para mostrar, né? Como tu bem faz, tu mostras, olha, eu estou com os movimentos populares, eu estou com o movimento sindical, eu estou com os pequenos e médios empresários, eu estou com os pequenos e médios agricultores, né? E transformar isso em política pública uma vez eleito, né? Eu te vi essa semana ainda falando sobre a questão do crédito dos pequenos e médios empresários, né? Da situação de não se criar nenhuma política, porque o governo fica aí envolvido
em pautas malucas como essa do voto, como aquele fiasco daquele desfile militar da terça-feira, que é uma vergonha internacional. Eu já falei no início da live aqui, Marcon, os números do Exército Brasileiro são 109 bilhões ano, 87 bi só para pagar salário, 358 mil militares da ativa, 257 mil pensionistas, entre eles as filhas de militares, e 189 mil na reserva. Então é muito pagamento. O Exército Brasileiro virou um negócio de pensão, um fundo de pensão para pagar salário, e se presta esse tipo de coisa que serviu na sexta-feira, ao invés de estar produzindo política. Tu não acha que o pequeno, o médio empresário no Brasil também estão abandonados? O governo criou o Pronamp, que é um programa para financiar micro e pequena empresa. Isso é para inglês ver. Juro muito alto, muito pouco teve acesso a esse recurso, esse programa. A metade do dinheiro voltou ano passado. E agora veio de novo, com juro de 10% ano. Hoje, muito micro e pequeno empresário estou indo nos agiota pegar dinheiro, estou indo no cheque especial, no cartão de crédito, que o juro é 300% ano. E hoje, no Rio Grande do Sul, dado da Junta Comercial em Porto Alegre, 90 mil estabelecimentos da micro e pequena empresa fecharam nessa pandemia. Alisson, se 90 mil fecharam durante essa pandemia, 90 mil estabelecimentos, a 5 mão de obra por estabelecimento, dá 450 mil trabalhadores que perderam o seu posto de trabalho. Sem falar, muitas vezes, que a micro e pequena empresa teve que enxugar porque teve que fechar durante a pandemia. Então, nesta lógica, e vocês sabem que eu venho da luta pela reforma agrária, dos assentados, da agricultura familiar, e o movimento sindical e o movimento popular, via campesina, neste momento, sempre fizeram luta e aprovaram, ano passado, em Brasília, o projeto de lei emergencial para a agricultura familiar. E o Bolsonaro vetou. Mesmo que os pequenos agricultores, alguns deles votaram no Bolsonaro, o Bolsonaro vai lá e faqueia a agricultura familiar. Diga de passagem que depois de 25 anos é o único ano que nós não temos plano safra para a agricultura familiar. O juro que o agricultor vai financiar e pagar é mais caro que o juro oficial do governo. Mas antes do governo ajudar o agricultor, é o agricultor que vai ajudar o governo federal pagando mais juros. Olhando nessa lógica, nós apresentamos a mesma proposta para micro e pequena empresa, que é o seguinte: financiamento, juro zero, 10 anos para pagar, até 3 anos de carência, e quem pagar as parcelas em dia tem um prêmio, um rebate de 20 a 30%. Tenho conversado já com várias associações e eles me responderam o seguinte: Marcon, não precisa ser ter a 3 anos de carência, pode ser até 3 anos. Que tem empresário que acha que com 1 ano pode começar a pagar. Outra associação das pequenas e médias empresas de Viamão disse o seguinte: nós queremos, para quem está no Serasa, para restabelecer de volta, que esta empresa pode ressurgir de novo, voltar, ter acesso no banco, ter o talão de cheque e assim por diante. Então, é um projeto de lei que pode restabelecer rapidamente, com pouco valor, com pouco volume de dinheiro, a geração de emprego. E essa semana que passou, eu estava em Brasília, apresentando o nosso projeto para as bancadas que a gente tem acesso. Fui muito bem recebido. Esperemos que o Arthur Lira, presidente da Câmara, chama para si isso, para ser votado, porque o Brasil precisa disso. A micro e pequena empresa precisa disso. Porque quem não tem trabalho, não tem salário.
E o salário, para tu pagar, precisa ter renda. E o salário significa tu conseguir, mesmo com custo alto, comprar comida para botar na mesa. Então, por isso que esse projeto vem para restabelecer a economia, geração de emprego. E muitos me perguntam, Alisson, mas o Brasil não tem dinheiro. O Brasil é um país rico. O país tem reservas emergenciais que a Dilma deixou quando deram o golpe de 2 trilhões de reais. Então, dinheiro tem. O problema é que o juiz que está em campo, que é o presidente da República, é o torcedor, é o juiz dos grandes, da classe média alta. E na disputa de luta de classe, esse juiz é contra os pequenos, contra a micro e pequena empresa, contra a agricultura familiar, contra os trabalhadores do campo e da cidade. Então, dinheiro o Brasil tem para financiar a agroindústria familiar, a agricultura familiar, a micro e pequena empresa, fortalecer o Sistema Único de Saúde, fortalecer a educação pública de todos os graus e também voltar ao programa Minha Casa Minha Vida. A bobagem agora parece que a Bolsa Família, que está atrasado o aumento dela há vários anos, agora ele passa para R$300. R$300 é uma vergonha. Teria que ser R$600 hoje, para o povo conseguir comprar comida. Essa tal de Brasil, não sei dos quantos, querem enganar o povo, dizendo que não é a Bolsa Família. A Bolsa Família, o volume de dinheiro que ele coloca é muito pouco pela necessidade que o povo brasileiro tem. E parece que é uma tentativa, achar que os pobres são compráveis, né? Agora eu vou aumentar o Bolsa Família e não faz nenhuma política de combate à fome, à miséria, ao desemprego, né? O que o Lula conseguiu, né, Marcon, não foi tirar o Brasil do mapa da fome só através do Bolsa Família, foi um conjunto de políticas na agricultura familiar, no PAA, no PNAE, né, políticas que estão desaparecendo. E essa gente pensa que o Bolsa Família só dá dinheiro. Não, o Bolsa Família era uma política articulada. Até tu pode continuar falando sobre isso, né? E sobre esse ódio aos pobres que essa gente tem. Tu veja, a Janaína Pascoal essa semana, em vez de ajudar lá o padre Lancelotti a conseguir as coisas para o povo que tá em situação de rua, ela vai falar que é para marginalizar mesmo, né? É uma ideia higienista social, ou seja, tirando aquelas pessoas do centro de São Paulo, elas deixam de existir, né? É uma ideia nazista. E essa ideia de ódio aos pobres, ela se confunde com a política, né? Ela se transforma em política, ou não fazer política, né? Eu gostaria que tu fizesse essa comparação, como é que o Lula conseguiu tirar o povo da fome e da miséria, e essa proposta do aumento do Bolsa Família do Bolsonaro, que para mim nada mais é do que achar que os pobres estão à venda. Em Porto Alegre, onde tem marquise nos prédios, viraram hotel 5 estrelas dos pobres para dormir de noite. É isso, um número grande de pessoas, não sei quantas mil pessoas tem na rua dormindo porque não tem mais onde dormir. Então, nós precisamos ter uma política de desenvolvimento, uma política de gerar emprego e uma política de alcançar um prato de comida para quem tem. Hoje são 20 milhões de brasileiros que passam fome, não têm o que comer por dia, tem que ir no lixão para ver algum resto para comer. 117 milhões de brasileiros não conseguem fazer as refeições que deveria fazer. Então, se nós botar esse povo comer, já é uma movimentação econômica muito grande. Outra, nós gerar emprego também. E aqueles que não têm emprego, nós precisamos resgatar a autoestima. Porque o nosso povo brasileiro está com a estima baixa. Nosso povo brasileiro está vivendo um período de tristeza e de angústia pelas políticas desse governo. Que o governo Bolsonaro só foi se dar por conta que ele queria comprar vacina quando podia roubar dinheiro público. Roubar dinheiro público para sua quadrilha, para sua milícia. Não é pouca coisa, 400 milhões de doses de vacina que ele ia comprar da China
desviando $1 por vacina. O dólar hoje está R$ 5,20, mas vamos fazer a conta, mesmo que me faltem uns dedos aqui, mas 5 dedos. 5 dedos. R$ 5 o dólar. R$ 5 a 400 milhões dá 2 bilhões de reais. Para quem que ia esse dinheiro, Bolsonaro? Ia para aqueles que estão em torno dele, que não queria que fizesse vacina. O meu ex-ministro da Saúde também articulando compra de vacina direto, porque eles queriam propina. Então, o dinheiro de um governo corrupto, um governo que montou uma tragédia sobre a pandemia no Brasil, 565 mil brasileiros já perderam suas vidas. Ontem à noite eu estava em Porto do Sena, um pescador dizendo: esse governo foi quem matou meus parentes, matou meus 2 primos. Desesperado, o cara falava. Se tinha vacina, a maioria não tinha morrido. Então, o governo da Bolsa Família, não tem dinheiro no orçamento, em primeiro lugar, é demagogia desse governo, é demagogia. Se fosse pelo custo de vida, hoje tinha que ser R$ 600, fosse pela inflação, deveria ser R$ 600. Esses R$ 300 é simplesmente a metade do reajuste. Sim, correto, Marcão, correto. Nós precisamos de política mais séria, né? Eu cumprimentar mais uns companheiros que chegaram aqui. O Cláudio Tasca, pergunta do projeto 2064 de 2001. O Celso Sgarzella, nosso companheiro lá de Palmeira. Né? A Natália Herta Weimer. A Marlene Altaus pergunta da medida provisória 1045. Eu sinceramente não sei pelo número que medida é, tá, companheiro? Marcon, ainda sobre a reforma política, né? Hoje, só um parênteses, o Lula hoje inaugurou em São Paulo o Memorial da Verdade, colocando lá toda a documentação sobre todos os processos. Essa semana teve mais um processo do Lula arquivado, que eu acho que era o pior deles, assim, juridicamente falando. Que era assim, ó, Marcão. A acusação é que o Lula ajudou empresas brasileiras a irem para a África. Mas qual é o crime, meu Deus do céu? Mas não é tarefa de um presidente ajudar as empresas a crescerem? Não é tarefa de um prefeito? Aqui em Soledade a gente luta para que a prefeita ajude os pequenos empresários, os médios empresários, as empresas locais a se desenvolver. Precisa de uma política, inclusive, para isso. Essa era a acusação contra o Lula. Né? Ou seja, a acusação é que o Lula fez o Brasil crescer, ter as maiores empreiteiras do Brasil e etc. Mas eu queria te perguntar sobre isso também. O Lula ganhar a eleição ano que vem, primeiro, se tu acha que nós vamos conseguir manter o curso normal das coisas, com eleição ano que vem, livres, democráticas, e elegendo Lula, como é que nós vamos governar? E se tu não acha que nós eu tenho insistido nisso, que é uma pauta que nós já fizemos antigamente, e agora, dadas as agruras do momento, as dificuldades do momento, a gente não consegue, sobre a reforma política. Eu, na minha ideia, uma reforma política só passaria e só seria realmente uma mudança de verdade se fosse por constituinte exclusivo. A pessoa se eleger para aquilo ali, só pode fazer aquilo ali, não pode se candidatar depois. Né? Ou seja, um faz a Constituição para outros se concorrerem. Mas, enfim, gostaria de um panorama teu sobre esse futuro. Como é que tu vê? Se tem impeachment, não tem impeachment, tem possibilidade, não tem possibilidade. As eleições do ano que vem serão livres ou isso é uma luta diária mesmo, que nós vamos ter que ir lutando todo dia pela democracia? Então, tá sem áudio aí, Marcon. Acho que tu desligou teu áudio aí. Começa de novo aí. Tá a desligado. Luta pela democracia é permanente. Nós precisamos defender a democracia, precisamos defender a vida, a vacina das pessoas, o emprego e a comida. Acho que essa é a nossa peleia da solidariedade com quem está com fome. A questão das eleições, eu defendo que tem que sair, não tem motivo. Aquilo que tu falou dos tanques, do Exército, acima da rampa da Câmara Federal, do Senado, do Supremo, mostra a ignorância do presidente da República. O Exército não é do presidente da República, o Exército
é do Brasil, o Exército é para fazer segurança para a nação e não para um idiota de um presidente igual a esse. Nós precisamos que nas eleições se disputa um programa, um projeto para a nação. Nós precisamos que o presidente volta, e é o Lula que faz isso, credibilidade no exterior, porque o dia que a China parar de comprar soja no Brasil, aí tu vai ver soja por tudo que é canto. Se o preço do soja está esse preço, não é por política do governo federal, e sim porque tem um país que compra, que quem começou a relação com a China, a vender produto, foi o Lula, com os países da Ásia, das árabes e assim por diante. Então, precisamos isso. E também dizer que nós precisamos discutir, num programa de governo, a infraestrutura que o Brasil precisa, tanto de questão elétrica, de energia, como da educação, da saúde, dos programas sociais para quem mais precisa. É isso que o Lula vai ter que fazer. E o Lula está disposto a fazer isso. O Lula que ficou 538 dias preso. E quem disse que o Lula é inocente não foi o PT. Quem disse que o Lula é inocente foi os mesmos que condenaram eles. Foi o Supremo. Isentaram e arquivaram todos os processos. E a Rede Globo e o Sérgio Moro têm que pagar por esse dano moral e ético que o Lula passou. E também de saúde. O Sérgio Moro está nos Estados Unidos escondido. O Sérgio Moro foi convidado pelo presidente Bolsonaro 10 dias antes do primeiro turno, que todo mundo se lembra que a Globo resquentou as denúncias contra o Lula 10 dias antes do primeiro turno para ganhar no primeiro turno as eleições. Sérgio Moro não é ministro porque ele não tem capacidade de ser ministro. Ele não conseguiu prender nem os que mandaram matar a Marielle lá no Rio. Então, ele não tem condições de ser ministro. E aí, 2 leões na mesma jaula doente, um tem que sair e o Moro teve que sair porque ele não manda nada. Então, acho que as eleições é isso. Te agradecer, Alice, que eu estou aqui, que tem mais Marianozinha para participar. Agradecer quem está participando, dizer que estamos juntos. E o nosso mandato. Aquilo que eu falo aqui, falo em Brasília, falo nos meios de comunicação e nas rádios, e o nosso compromisso é com a coerência com a política transparente. Não fazer de conta, mas com uma política séria. Hoje, tem deputados da base do governo Bolsonaro, que o governo repassa para ele comprar suas bases 60 milhões por ano. 60 milhões por ano. Bolsonaro dizia menos Brasília e mais Brasil. Nem chegou em Brasília a política do Bolsonaro. É ele que faz as negociações. Tem senadores para defender o Bolsonaro na CPI que custa 200 milhões de reais. Aí o prefeito, pode ser qualquer tipo de prefeito, desculpa o tipo, qualquer prefeito ou qualquer prefeita, achar que em Brasília ela pode ir lá cadastrar e levar dinheiro para o município, está enganado. Tem que se aliar aos partidos da direita, do centrão, para conquistar alguma coisa. Isso é a maior humilhação que pode ter para um chefe do Estado municipal. No tempo do Lula e da Dilma, era cadastrar e correr para o abraço que tinha dinheiro para os municípios. E hoje, o governo, com medo do impeachment, que pode acontecer, essa CPI pode acontecer o impeachment. E a nossa campanha fora Bolsonaro, porque ninguém mais aguenta esse governo que faz de conta. E aí ele tem que comprar os deputados. Nem todos os deputados da direita, mas uma boa parte do Rio Grande do Sul são comercializados, são usados com a moeda brasileira, são comprados com o dinheiro do contribuinte e do orçamento. Isso é lamentável, lamentável. E a política deveria ser de disputa de projeto, de coerência e não de moeda. Eu poderia ter votado por Arthur Lira. Não votei. Não votei por Baleia.
quem me representou na eleição da mesa foi minha velha, guerreira, amiga e companheira de todas as horas. Votei para Luísa Erundina, porque essa é quem me representava naquela disputa na Câmara Federal. Nem sempre, quando tu não ganha, é derrota. Tu pode perder na soma, mas ganhar na disputa de projeto para a nação. E a Luísa Erundina, naquela disputa da Câmara, representava uma proposta séria e clara para a Câmara Federal e para o Brasil. Muito bem, meu deputado. Quero te agradecer a participação aqui. Nós aqui de Soledade e região, que toda semana temos que aturar um deputado aí, que diz que deputado só serve para trazer emenda, que ideologia ninguém tem, e que não deve ter mesmo, e que, enfim, que a ideia dele é só estar no governo, né? Então é bom a gente ver que tem gente compromissada, né? Eu te conheço desde 98, tenho o prazer de caminhar contigo e de saber exatamente o que tu pensa e como é que tu age. Eu acho que isso é fundamental na representação política, né? Eu não preciso nunca te pedir um voto na Câmara, é o contrário. Tu que me diz, ó, vai entrar tal e tal projeto e nossa posição tem que ser essa porque nós caminhamos de tal e tal forma. Então, muito obrigado por participar conosco aí. Um grande abraço, tu é sempre bem-vindo na nossa região. Tem também destinado as tuas emendas. As emendas são um mal, né, do orçamento, mas já que temos, elas têm que ser bem utilizadas, né, elas têm que ser bem trabalhadas, as que tem dentro da lei, não essas de comprar deputado, que, né, efetivamente não é o teu caso. Né? Então é uma satisfação muito grande estar contigo, estar com os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando. É uma boa luta aí para ti. Eu sei que tu está sempre na estrada, quando não está em Brasília. Eu estava falando com a Geis essa semana, o Marcon, acho que ele inventa os municípios, porque tem um município que eu nem sabia que era no Rio Grande e ele está lá visitando o prefeito e vereador. Então parabéns, porque é assim que se faz, é um pé na luta, outro no parlamento. Obrigado, Alisson. O pessoal se cuide, que está vindo outra cepa do coronavírus. Como a segunda dose é muito baixa, então temos que se cuidar, usar álcool e gel. Eu estou aqui com a minha máscara. Como eu estou numa sala aqui sozinho, não estou usando. Nosso mandato tem compromisso com a vida, com o ser humano, com as pessoas. E as nossas emendas é emenda. Não é venda, não é comercialização, e eu não sou produto para que alguém me compre. Viva a democracia e viva a saúde do nosso povo gaúcho e brasileiro. Obrigado, boa noite. Viva! Grande abraço aí. Grande abraço, deputado. Grande abraço a todos e a todas que nos acompanharam. Quinta que vem, com o Paulo Tito, sobre a situação do Estado do Rio Grande do Sul, o funcionalismo público, a importância do Estado e da segurança pública. Um grande abraço a todos e a todas e até quinta que vem.